Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E o vídeo de hoje é sobre o livro Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Eu li aqui pelo meu Kindle, então a capa vai estar aparecendo aqui na tela para que vocês possam ver melhor. Eu li esse livro no mês de maio, foi o livro de maio do Clube Nuvem Literária, que é o clube da Ju. Se você ainda não conhece esse clube, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um clube do livro online. Então você lê um livro todo mês junto com os outros membros do clube e a Ju organiza lá tudo muito bonitinho. Tem uma plataforma do clube, tem discussões, tem lives, tem brindes, tanto brindes físicos quanto brindes digitais. Enfim, o link tá aqui na descrição para que vocês possam conhecer. Eu queria ler algo dessa autora há algum tempo, porque ela é a autora do livro que deu origem a uma das minhas séries atuais favoritas, que é a série Big Little Lies. Eu amo essa série, mas eu não li o livro em que ela foi baseada. Eu comecei a assistir a série, foi depois que eu soube da existência do livro. Mas aí assim que eu descobri que tinha uma autora, né, um livro por trás dessa história, eu fiquei curiosa para ler algo dela e eu comecei com esse livro, Até que a Culpa Nos Separe. Nesse livro nós somos apresentados a 3 casais e existe uma grande questão assim nessa história, que foi um acontecimento que se deu em um churrasco, onde apenas esses 3 casais estavam presentes com seus filhos. Alguns desses casais têm filhos, outros não, mas era então uma reunião ali entre amigos. Eles são vizinhos, alguns conhecem desde a infância, e eles estavam no quintal da casa de um deles, fazendo um churrasco ali só pra eles mesmo. Aí a autora vai alternando os capítulos aqui dentro da história. Alguns se passam no presente, quando esse churrasco já aconteceu, e a gente percebe como esse acontecimento abalou a relação de todos eles. A relação entre os casais, a relação entre marido e mulher, a relação de um casal com outro casal, e também a relação desses casais com os seus próprios filhos. E alguns outros capítulos são no passado, no dia desse fatídico churrasco, e a autora demora a nos contar o que é que foi que realmente aconteceu. Ela cria bastante suspense em cima disso. A gente vai descobrir qual foi o grande acontecimento desse churrasco no meio da leitura pra lá. Quando se cria muito suspense em cima de um fato, o risco de decepcionar o leitor é maior, porque a nossa expectativa só vai crescendo. Quando eu finalmente descobri, cheguei no momento da leitura em que ela nos conta o que é que aconteceu no churrasco, é realmente algo ruim, é algo impactante. Mas eu fiquei, caramba, não precisava ter me enrolado tanto. É ruim sim, mas poderia ser pior. Mas aí foi à medida que eu avancei na leitura, já sabendo o que aconteceu, foi que eu consegui entender melhor as consequências desse acontecimento. Então no início eu pensei, tá, foi ruim, mas não era pra tanto. Mas avançando na leitura, foi que eu consegui entender melhor o real peso que esse acontecimento teve na vida de todos. Na vida desses 3 casais e também na vida dos seus filhos. E é bem isso que o título traz, sabe? Até que a culpa nos separe. É sobre o peso da culpa. Como pode ser insuportável viver com esse sentimento. E justamente por essa dificuldade de lidar com esse sentimento de culpa, muitas vezes nós queremos culpabilizar o outro apenas. A gente quer tirar esse peso da gente e jogar toda a culpa no outro. Aí é uma relação que se torna insuportável porque você não quer aprender a lidar com o que aconteceu. Você só quer jogar a culpa na outra pessoa. E quando você carrega uma culpa de algo que você fez e só afetou a sua própria vida, eu acho que é algo que pode ser mais tranquilo. Sei lá, você não estudou para uma prova importante, aí você acabou se dando mal nessa prova e perdeu uma grande oportunidade. Isso é uma coisa sua com você mesmo. Foi uma atitude sua que desencadeou aí no resultado. Mas quando a culpa tem relação com outra pessoa, com uma pessoa que você ama, aí é que complica mais. Pra sentir culpa é porque você se importa com a outra pessoa, claro. Mas mais que gostar, mais que se importar, é alguém que você realmente ama. E é desse tipo de culpa que a gente tá falando aqui nessa história. Foi uma ação sua, ou a falta de uma ação sua, que resultou em um acontecimento relacionado a alguém que você ama. A forma que a autora conduz essa história é um pouco parecida com a forma que ela conduz o Pequenas Grandes Mentiras, né, o Big Little Lies. De novo, eu não li o livro Pequenas Grandes Mentiras, eu só vi a série, então eu tô falando isso com base na série. Mas acredito que tem uma dinâmica parecida no livro. E é parecido no sentido de que tem um grande mistério a ser desvendado. E além de querer descobrir, de querer desvendar qual foi o acontecimento, qual é o mistério da história, nós lidamos também com as consequências desse acontecimento. Apesar de ter essa lógica narrativa parecida entre as histórias, o tema que ela aborda, que ela escolhe
dá ênfase são outros. Por exemplo, um ponto importante que ela aborda nessa história aqui são as amizades tóxicas. A gente vê em muitos livros, filmes, séries, a abordagem de relacionamentos amorosos que são abusivos, né? Em Big Little Lies, por exemplo, a gente tem isso, um relacionamento amoroso que é totalmente abusivo. Aliás, é incrível a abordagem que a autora coloca nessa história sobre relacionamento amoroso abusivo. Aqui nesse livro ela coloca um relacionamento de amizade que não é muito saudável. São amigas há muitos anos, mas que não tem, na verdade, muita afinidade. Outras pessoas esperam que elas sejam amigas e aí elas são, mas elas nem combinam muito. Isso mostra como muitas vezes nós não somos muito transparentes nas nossas relações, né? Mesmo nas nossas relações mais próximas, nas nossas relações mais íntimas. E até quando isso se sustenta? Até quando isso é possível? Porque vai chegar um momento em que isso vai se tornar insustentável, né? Como é que você leva uma vida com uma amizade tão próxima que é alguém que você não queria muito ter por perto? Tem um outro relacionamento bem conturbado que a autora coloca nessa história também, que é um relacionamento entre mãe e filha. A filha já adulta, mas elas não se relacionam muito bem. A mãe é uma acumuladora, inclusive é interessante a abordagem que a autora dá pra isso. Eu nunca tinha lido nada sobre isso, sabe? Pessoas que são acumuladoras. Ser acumulador é realmente uma doença, é um problema, e a autora consegue mostrar isso pra gente aqui nessa história. Então a mãe é uma acumuladora e a filha, ela tem o transtorno de ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo. Então é uma relação muito difícil entre as duas, uma relação carregada de muita culpa também e de muito julgamento. Pra mim, a Liane Moriarty, a autora, ela consegue descrever muito bem os conflitos internos que os personagens dela estão enfrentando. Dá pra sentir, sabe? Dá pra perceber todo o sufoco, o desamparo que os personagens estão sentindo. Eu vi algumas pessoas comentando que acharam esse livro meio lento, meio arrastado. Eu não achei, eu fiquei bem presa a essa história do início ao fim. Ele é um livro relativamente longo, ele tem quase 500 páginas, e levando em consideração o meu ritmo de leitura, eu achei que eu li bem rápido. Mas eu demorei sim um pouco, foi pra me afeiçoar a esses personagens. Eu demorei até mesmo pra conseguir distinguir um personagem do outro, um casal do outro. Isso no começo da leitura, né? São 3 casais, como eu disse. E no início, quando aparecia um personagem, aí eu ficava assim, mas o Sam, ele é casado com quem mesmo? E esse é o casal que não tem filhos. Não, esse é o casal que tem 2. Não, esse é o casal que só tem uma filha. Eu ficava assim, tentando saber quem era quem ali, eu confundi um casal com o outro. E aí, ao final da leitura, eu fiquei com a sensação de que isso foi proposital, sabe? A autora começa nos apresentando esses personagens de um jeito meio vago mesmo. No início, muitas vezes, quando ela se aprofunda em algum desses casais, em algum desses personagens, é pra nos contar características deles que nós não vamos admirar. Depois de alguns capítulos, depois que esse grande acontecimento nos é revelado, esse churrasco aí trágico, aí a gente consegue saber melhor, compreender melhor o que é que eles estão passando, o que é que eles viveram no dia do churrasco, o que é que eles já tinham vivido antes disso, como tá a vida deles depois disso. Então é depois que esse acontecimento é revelado que a gente consegue criar uma conexão maior com a história de cada um deles. E enxergá-los como pessoas, sabe? Que estão falhando, assim como eu, assim como você. Aí a gente reconhece sim os defeitos de cada um deles, mas reconhece também as qualidades e a trajetória de cada um deles mesmo. Aí a gente para de julgar tanto, de condenar esses personagens, ou até mesmo de não gostar deles, né? A gente sente uma proximidade, uma conexão, uma empatia com a história de cada um. Sem dúvidas, uma das coisas que eu mais gostei nessa história foi essa construção de personagens que a autora faz, que eu achei sensacional. São esses os meus comentários a respeito dessa leitura. Eu gostei bastante, indico pra você. Se você gosta de história com suspense e também muita carga de drama, vai fundo nessa leitura que você tem grandes chances de gostar dela. E se você tem um livro favorito dessa autora, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixou seu joinha, faça isso agora. Ativa também o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.